Olá, queridos, graça e paz, chegando aqui para nossa reflexão da madrugada. Hoje vamos falar um pouquinho do nosso chamado. Quero lhe dizer algo: não desista do seu chamado. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Lembre-se de Deus em tudo que você fizer. Ele endireitará as suas veredas. Quem tem um chamado nem sempre habitará em palácio, às vezes vai cuidar de ovelhas no deserto. Quem tem um chamado, às vezes malha trigo no lagar, quando procura amigos, não tem ninguém por perto. Quem tem um chamado, às vezes enfrenta um gigante e não adianta tomar armas emprestadas. Muitas vezes o que resta é uma funda, uma pedra e a confiança em um Deus que nunca falha. Quem tem um chamado, às vezes enfrenta o Carmelo e promove desafios para ver descer fogo do céu. Quem tem um chamado, às vezes vai morar junto do ribeiro para sentir de perto o cuidado de um Deus fiel. Quem tem um chamado não recua, mesmo quando os muros são altos. Ele crê que com mais uma volta, o muro cairá. Quem tem um chamado, às vezes tem que olhar para o Mar Vermelho à frente, mesmo assim, anunciar para o povo que a ordem é para marchar. Quem tem um chamado, às vezes, tem que abandonar a parentela, seguir para uma terra que ele não sabe onde é, e nem eu sei onde é. Mas todos nós temos um chamado, né? Quem tem um chamado, às vezes tem que subir para o Moriá. O Moriá, para quem não sabe, é o Monte Moriá. Passar pela prova e ver Deus aprovar a sua fé. Moisés foi chamado especialmente para tirar o povo do Egito, da escravidão do Egito. Josué foi escolhido para liderar o povo de Israel em direção à terra prometida. Samuel, que foi usado para ser o último grande juiz da nação hebraica e ajudar o povo a escolher o primeiro rei da sua história. Jonas foi chamado para pregar a um povo estranho e as alianças de Deus, o povo de Nínive. Os 12 apóstolos que foram chamados por Jesus para estarem ao seu lado e também para serem os primeiros fundamentos da igreja. Timóteo, o jovem companheiro do apóstolo Paulo, que foi chamado para trabalhar na causa do Evangelho.
João Batista, que foi chamado para converter os filhos de Israel, mostrando quem era o verdadeiro Messias e preparando-os para a sua vinda. Paulo, o apóstolo, aos gentios, que foi chamado pelo Senhor para sofrer pelo seu nome. O chamado de Deus vem acompanhado muitas vezes de sofrimento, perdas, lutas e lamentos. Mas a vitória é garantida para quem suportar. Onde pisar o teu pé, fique certo de que Deus o abençoará. Levante contra quem quiser se levantar, mas vai cair, porque o chamado é de Deus. Enfrente o leão, derrube o gigante. Deus confirmará teu ministério aqui. Creia, nesse deserto, rios vão surgir. Porém, foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu. E é Ele que te capacita também e te enche do Espírito Santo. E dessa missão não tem como fugir. Deus escolheu você. Todos nós somos chamados para servir a Deus, mas ao mesmo tempo somos chamados por inúmeras coisas que satisfazem os desejos da carne. Por isso, nesse momento, esteja refletindo sobre a sua desculpem um minutinho, não estou com a visão muito boa. Sobre a sua vida e analise em qual desses chamados você está vivendo agora. Você tem escutado a voz de Deus? Você tem colocado Ele em primeiro lugar na sua vida? Ore, louve e adore ao Senhor. Busque constantemente entender o chamado de Deus para você. Analisando todos os exemplos que temos na Bíblia, percebemos que todos esses homens tiveram que abrir mão de algo deste mundo para agradar a Deus. Pois Ele nos escolheu antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe, onde fomos separados para Ele antes mesmo de nascermos. Por isso, cada dia ao levantar, diga: Deus, você é o suficiente para mim. Irmãos, que possamos seguir em frente, olhando para o alvo, que é Cristo. Não desista jamais do seu chamado. Lembre-se que Deus está no controle sempre. Amém? Graça e paz. E um dia mega abençoado para você, em nome de Jesus.